Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa meta 3, avançando com um conteúdo novo sobre combustíveis fósseis. Gostaria que vocês acompanhassem pelo material de vocês. Estamos na nossa apostila, página 254, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos falar de 3 combustíveis fósseis, que são petróleo, carvão mineral e gás natural, certo? Vamos avançando aí, falando um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o petróleo é um líquido de coloração escura extraído do subsolo. O carvão mineral e o gás natural também são extraídos do subsolo. Então, a gente tem alguns registros muito antigos sobre o uso do petróleo. Acredita-se que no Egito, os egípcios utilizavam o petróleo para embalsamar os seus mortos, que os incas colocavam o petróleo na ponta das suas flechas e incendiavam, colocavam fogo ali para atacar os seus inimigos. Então a gente tem um contexto histórico aí por trás do petróleo, ele já é utilizado há bastante tempo. Mas o petróleo ficou bem importante depois que a gente começou a utilizar ele como combustível, quando os motores começaram a ser movidos por seus derivados, e a gente já vai comentar sobre isso. Vamos discutir como é que o petróleo é formado. Então, lá na apostila de vocês tem um esqueminha, um desenho que eu trouxe aqui para vocês também. Então, primeiro, durante a formação das rochas sedimentares, já falamos bastante sobre as rochas, os restos de seres vivos, que a gente chama de matéria orgânica, podem ficar soterrados, ou seja, outras rochas vão se sobrepondo sobre essa matéria orgânica e eles vão começar a sofrer a decomposição, certo? Decomposição é um processo em que a matéria orgânica vai se fragmentando e vai sofrendo reações químicas, tá? Formação do petróleo, parte 2. Na matéria orgânica em decomposição, ocorrem reações químicas que formam o petróleo. Então, o petróleo nada mais é do que o próprio corpo desse organismo que sofreu uma reação química de decomposição e se transformou nesse líquido, nessa substância escura, de coloração escura. Bom, formação do petróleo, parte 3. Quando o petróleo encontra uma rocha impermeável, ele forma grandes reservatórios. Bom, quando esse líquido é formado, ele vai escorregando, escorrendo pelas rochas mais porosas, até que ele encontra uma rocha impermeável, ou seja, que ele não consegue mais atravessar. E esse líquido vai ficando contido ali, formando um grande reservatório. Bom, vamos lá. Gás natural. O gás natural pode ser encontrado junto com o petróleo. Ele também é proveniente da decomposição desses seres vivos, tá? Origina-se da degradação da matéria orgânica, o corpinho dos seres vivos, e se acumula em rochas porosas, aquelas rochas que têm um espaço maior entre elas. Utilizado na geração de energia elétrica, indústria, dos veículos. Esse gás ele é menos poluente do que os outros gases, que a gente usa com a mesma finalidade. Mas ele é um gás esgotável, ou seja, ele é uma fonte de energia não renovável. Ou seja, vai chegar uma hora que esse reservatório vai acabar, assim como o petróleo também, tá? Coloquei para vocês aqui algumas imagens, de como é que esse gás é armazenado, como é que a indústria faz para transportar aí esse gás, então, através de tubulações, beleza? Vamos lá. O carvão mineral. Ele é resultante da decomposição de restos vegetais, de florestas antigas de muitos e muitos anos atrás que foram soterradas aí pelas rochas, encontrado em camadas de menor profundidade. Então, diferente do gás natural e do petróleo, que precisa se escavar muito, o carvão mineral pode ser encontrado na superfície mesmo, tá? Ou em profundidades não muito elevadas. Utilizado na geração de energia elétrica, e encaminhado, então depois de ser utilizado, a queima dele libera uma grande quantidade de calor. E aí o que sobra disso pode ser encaminhado para a indústria de cimento, de papel, de celulose, cerâmica, enfim, uma série de utilidades. Beleza? Vamos lá. Coloquei também algumas imagens para vocês da extração desse carvão. A gente vê muito em filmes, aquele carrinho ali
fazendo a extração desse carvão mineral, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a extração do petróleo, como é que se retira esse petróleo na natureza. Bom, como eu já tinha dito para vocês, o petróleo se tornou muito importante depois que a gente desenvolveu motores e esses motores começaram a precisar de algum combustível para funcionar. Então, nós temos principalmente diesel e gasolina, que são derivados de petróleo, ou seja, eles são feitos a partir do petróleo e que serviram para movimentar esses novos motores. Então a gente começou a utilizar bastante o petróleo e seus derivados depois que os primeiros motores, foram inventados. Para a extração é necessário perfurar a crosta terrestre, seja ela oceânica ou continental. Bom, coloquei para vocês aqui o seguinte: ao ser trazido para a superfície, o petróleo é refinado, ou seja, ele passa por um tratamento e os seus componentes são separados. Pode produzir, como a gente já falou, gasolina, diesel, querosene, dentre outros. Bom, coloquei ali para vocês um exemplo, de uma refinaria de petróleo. Então, o petróleo já foi trazido de algum lugar e aí nesses tanques ele é refinado. Bom, a extração e o transporte de petróleo no mar, principalmente, pode causar muitos danos ao meio ambiente. Coloquei 3 pontos principais para vocês. Durante a perfuração, podem ser liberadas substâncias químicas na água que podem alterar todo o ecossistema marinho, matando muitos animais, matando corais e assim por diante, poluindo a própria água. Durante a extração do petróleo, também são liberados gases que vêm lá do interior, das camadas mais internas ali da crosta terrestre, E esses gases também são poluentes, eles podem comprometer ali o equilíbrio da fauna marinha. E o pior de tudo são os acidentes. Então podem acontecer alguns vazamentos, danos nas tubulações que acabem liberando esse petróleo na água. E aí a gente tem um grande problema, porque o petróleo ele não se mistura com a água. Então ele forma uma camada na superfície e essa camada dificulta a entrada da luz, da energia luminosa. Com isso, as algas, o fitoplâncton da água não conseguem fazer fotossíntese. Se esses indivíduos não conseguem se desenvolver, aqueles que se alimentam dele também não vão conseguir, vão morrer de fome. Então a gente tem um grande problema em toda a cadeia alimentar. Outro problema é que os animais marinhos ficam com o petróleo impregnado no corpo. Então coloquei ali uma tartaruga totalmente coberta pelo petróleo. As penas das aves, gente, fica totalmente grudado na pena, isso não tem como retirar. Então esses vazamentos são muito agressivos para a natureza. Coloquei um desenho aqui, uma ilustração sobre como acontece esse reservatório de petróleo, de gás natural, abaixo do nível do mar. Então a gente tem lá água, uma camada de rocha impermeável e aí o reservatório de petróleo, em cima o gás na rocha mais porosa, tá? Nada de novo até aqui. Bom, temos lá na nossa página 257 um textinho que fala sobre o pré-sal. O pré-sal é o conjunto de rochas sedimentares com mais de 100 milhões de anos que fica entre o continente americano e africano. Esse pré-sal nessa região haviam grandes depressões que acumulavam água. Com a separação dos continentes, como a gente já viu, a matéria orgânica começou a ficar depositada nessas depressões, formando a rocha geradora. Então coloquei para vocês aqui um esqueminha, Abaixo do nível do mar, nós temos uma camada que chamamos de pós-sal, uma grande camada de sal e abaixo dela o pré-sal. E nessa região foi encontrado um grande depósito de petróleo, tá? Também coloquei mais um esquema ali para vocês. Durante muitos anos, reações químicas ocorreram e transformaram a matéria orgânica em petróleo e gás natural. Já falamos sobre isso também. Bom, eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura das páginas 258 e 259, que fala sobre alguns conflitos que acontecem por causa do petróleo no mundo.
Lá embaixo tem alguns exercícios e eu vou deixar eles disponíveis aqui para vocês realizarem também. Pessoal, qualquer dúvida, me mandem mensagem aqui no Iônica, tá bom? Um beijo e até a próxima!